Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Francisco Costa, trabalhador voluntário da Casa Espírita Passos de Luz. E essa noite trago para todos nós o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciarmos os trabalhos, farei uma pequena prece inicial para que possamos entrar em sintonia, entrar em harmonia com Deus. Então, nesse momento, busquemos a paz em nossos corações, acalmar nossos sentimentos e pensamentos, buscando a serenidade, buscando a tranquilidade e o pensamento elevado a Jesus, nosso mestre, guia e modelo de nosso planeta Terra, de nossa morada, e que nessa noite possamos ser intuídos, possamos levar a mensagem do Cristo a todos os lares daqueles que se permitem, que abracem a causa, que abracem o Evangelho de Jesus em seu seio familiar. Abençoa, Mãe Maria Santíssima, a todos nós nessa noite. E que Jesus esteja conosco, presente em nossas vidas, hoje e sempre. Pois bem, meus irmãos, iremos discorrer no Evangelho de hoje como um tema central do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item 13 e 14 do Evangelho, iremos tratar sobre a fé e a caridade, e caridade para com os criminosos. E ao iniciarmos de já nosso Evangelho, gostaria aqui de fazer 3 reflexões juntamente com vocês. Que a primeira, por que a fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. E a segunda, podemos dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? E a terceira reflexão, o que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? Então, são 3 argumentos, 3 questionamentos que no decorrer de nossa fala iremos conversar e que ao final de nosso recado possamos internalizar esses 3 questionamentos para que possam ser reflexivos em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, temos uma mensagem muito interessante e uma mensagem muito forte que nos coloca logo de início, logo na introdução, que diz assim: disse-vos, não há, meus filhos,
meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Que a caridade é impossível sem a fé. Que para alguns, que para outros, há de duvidar, pois se não tenhamos fé no que fazemos, no que decidimos, no que escolhemos, como é que eu vou conseguir olhar para o outro com um pensamento altruísta? Como é que eu vou ter esse retorno para com o outro se eu mesmo não tenho fé? Não acredito em nada do que faço. E aí vem a fé raciocinada e a fé alienada. Temos que ter cuidado para diferenciar esses dois conceitos, pois a fé alienada te leva a caminhos obscuros, a caminhos que não condiz com a caminhada de Jesus, desviando o homem para outros caminhos. Já a fé raciocinada é uma fé equilibrada, uma fé com sensatez, com equilíbrio na razão de ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, também nos fala um espírito protetor, lá em Cracóvia, que nos diz: sim, meus filhos, é inútil que um homem ávido de gozos procure iludir-se sobre seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com sua felicidade. Conceito egoístico, conceito individualista. Ocupar-se unicamente com sua felicidade? Esse homem, ávido de gozos terrenos, só pensando no seu próprio umbigo? Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente, meus irmãos e minhas irmãs, ao aperfeiçoamento moral. Exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. E ele continua, esse espírito protetor, nos dizendo: a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem holocausto do martírio. Não há necessidade mais desse holocausto, nem um sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade.
Olha que interessante essa passagem. Uma passagem muito intensa e forte que nos remete a uma reflexão quando ele diz: única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e de vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Havendo uma necessidade da sustentação de nossa fé. Elisabeth de France, Le Havre, nos diz, abrindo um parêntese, no item 14, que é em relação à caridade para com os criminosos. Ora, permite Deus que entre vós se achem criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, digo, quando o homem se encontrar, de fato e de direito, submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá mais necessidade desses ensinos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo, obviamente, com as suas inclinações. O que foi que eu fiz durante a minha existência, durante a minha encarnação aqui, durante o momento que eu tive de estar nesse planeta? Qual a minha contribuição nesse momento? E ela nos fala claramente isso. Os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com seus feitos. Nada mais justo da lei de causa e efeito. E continuando o raciocínio de Elizabeth, nos dá também, dizendo, o criminoso é alguém, é um irmão que ainda não se conscientizou desta lei. Não reconhece a paternidade divina. Esse irmão criminoso, que poderíamos dar várias terminologias para essa palavra criminoso, ele não tem uma consciência ainda dessa lei. E quando digo consciência, é criar uma consciência efetiva, reconhecendo a paternidade divina, reconhecendo Deus em sua sabedoria divina e bondosa, Criador de tudo, de todas as coisas. E, portanto, não vê no outro um irmão. Essa criatura ainda em dificuldade, ela não consegue ver no outro irmão. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e sim é perdoar-lhes. Utilizar-se do perdão, assim como nos ensina Jesus, assim como aprendemos no Evangelho do Cristo. E pergunto a vocês, o que diria Jesus se visse diante de si
um desses desventurados, ele diria: ajudai-o. Portanto, ao sair do lamaçal, e orai por ele. Quantos de nós temos essa dificuldade de, ao ver o irmão no lamaçal, nos umbrais da vida, caído, em dificuldade, alguns e outros preferem não ver, não reconhecer a identidade daquela criatura que precisa do amparo. E vale dizer que nós não estamos em condições alguma de julgar, de fazer julgamento a quem quer que seja. Não temos autorização por escrito de Jesus para ser o juiz, o julgador desses irmãos. Como disse Jesus, procuremos ajudá-lo a sair da sua dificuldade, das suas poças de lama. Daremos as mãos a esses irmãos e oremos por eles. E nesse momento, me veio aqui agora um pensamento de uma irmã nossa, abrindo aqui um parêntese, de uma irmã muito caridosa que trabalhou praticamente toda a sua vida pelos mais oprimidos, pelos famintos, pelas crianças, melhor dizendo, a nossa irmã Madre Teresa de Calcutá. Calcutá, para quem não sabe, meus irmãos, fica localizado na Índia, e Calcutá era um bairro onde Madre Teresa trabalhava em uma escola internato, e pela sua janela ela via tudo que se passava na parte de baixo desse bairro Calcutá. Crianças famintas, descalças, muitas órfãos, pais desempregados, roupas saltrapilho, não existia saneamento básico, esgoto a céu aberto e muitas doenças. E essa irmã, por intuição, recebeu uma graça de Deus, desceu e foi, como laboratório vivo, humanitário, presenciar e sentir aquela comunidade, aquele povo que passava por tantas dificuldades. E assim o fez. Algumas experiências, não vou contar tudo porque o tempo não me permite, dado o tempo que eu preciso, mas irei dizer que ela, em suas ações, uma das, essencialmente, um de seus feitos, as crianças, para que ela pudesse buscar, ensinar, educar de alguma forma, ela precisava confiar nas crianças, e as crianças confiar nela. Havia essa reciprocidade. E como fazer isso? Porque, como alguns sabem, a religião que predominava e que predomina é o hinduísmo, e outras mais de nossa irmã Índia,
E Madre Teresa, vindo do internato, branca, magrinha, raquítica, com sua sacola de lado, colocou alguns pãezinhos e passou a visitar a comunidade, mesmo contra ao gosto da população, que a estranhava, não reconhecia ela verdadeiramente. E ela, com seu carisma, com sua humildade, com seu devotamento, como assim nos ensina Jesus, como devemos agir para com o próximo. E ela, o que ela fez? Pegou alguns pães, cortou pela metade e passava pelas crianças e oferecia. Algumas crianças ainda ressabiadas, ainda um pouco, ainda relutante, né? Um pouco desconfiada, é natural, mas aceitavam outro, chamava outro, e aí foi juntando um, juntando um. Quando foi ver, já tinha ali meia dúzia de crianças do lado, ela já começou a ensinar ali próximo de uma pedra, foi devagarzinho chegando próximo de um posto que lá existia. E aí tinha uma criança em particular que ao receber o pedaço do pão, ela não comeu. E Madre Teresa perguntou para ela: criança, por que não está alimentando? Ela, muito desconfiada, respondeu para a madre: se eu comer, vai acabar. Olha que interessante. Ela queria guardar, porque uma vez que ela comesse, não teria mais, acabaria. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas Madre Teresa temos espalhado pelo mundo? Quantas? Quantas crianças nesse mundo atual que hoje vivemos não tem oportunidade do pão de cada dia, do alimento, do vestuário, do acolhimento, de um teto? E nosso Brasil temos também a Madre Teresa de Calcutá, que é a nossa irmã Dulce, a nossa irmã Dulce, que também o fez nos moldes de Madre Teresa de Calcutá. E aí é uma história bem longa, o tempo não dá para contar, só para a gente rememorizar e relembrar dessas irmãs de luz. E aí, meus irmãos, nos dá a reflexão de o tanto que podemos ajudar, o tanto que podemos colaborar com esses irmãos. Da importância da fé para que nos mantenha, de fato, com a força e a coragem para sermos capazes de mudar, de ordenar, de refazer uma ordem social onde todos possam estar inseridos. É assim que deseja Jesus. A união nossa para uns com os outros. Precisamos sair da zona de conforto onde hoje nos encontramos. E aqueles irmãos que estão precisando de nós. Muito. E não é pouco. E não são poucos. E não somos julgadores. E nem juízes. Podemos ajudar com a nossa boa vontade, com a vontade,
para poder vencer e dizer: eu ajudei a romper dificuldades da minha vida e também a vida do outro. Ajudei a construir um irmão que estava sem norte, precisando de um auxílio. Por isso que o Evangelho nos dá esse amar ao próximo como a si mesmo, é para que nós, de fato, busquemos ser verdadeiros cristãos. Busquemos, de fato, esse amor pelo próximo. E certa vez, lá em Buriti Lopes, num posto de assistência Mãe Zeferina, é um posto espiritual assistencial que assim fazemos aos domingos. Permita-me fazer essa pequena colocação, que o irmão me abordou e falou assim: Francisco, o que seria amar o próximo? Quem é esse meu próximo que vocês tanto falam? Aí, eu devolvi a pergunta para a irmã. Perguntei: o que a senhora acha? Ela me disse: Seu Francisco, eu acho que amar o próximo deve ser amar meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, meus netos, meus vizinhos, meus amigos. Seria isso, seu Francisco? Eu disse a ela: a senhora disse tudo. É tudo isso e mais um pouco. Precisamos amar os nossos, que convivem conosco no nosso cotidiano familiar. Em época, estamos hoje de pandemia, aproveitar a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, muito embora com as suas diferenças, idades, até mesmo crenças. Mas o importante de tudo isso é uma palavra chamada amor. Amor. Como nos ensinou Jesus. E que se aflore e que se desenvolva nesse lar o amor e a paz. E para concluir a minha fala da noite, quero dizer que a caridade só é verdadeira e capaz de promover a evolução do espírito quando praticada com abnegação. Abnegação. E um constante sacrifício de todo interesse egoístico. É um sacrifício, meus irmãos, sem nenhum interesse ególatra. Mas para isso, ela tem que ser inspirada e sustentada pela fé, como bem disse no início das nossas falas. Ela tem que ser inspirada e ter uma sustentabilidade efetiva através da fé. A fé raciocinada, que constitui a mola propulsora para que possamos dar continuidade à obra de Jesus, à obra do Cristo Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção. Queria dar esse pequeno recado da noite. Teremos várias lives ainda aí, ao longo, desse período que estamos passando. Tenhamos muita paciência, serenidade acima de tudo e respeito para com o nosso próximo. Respeito para com o nosso irmão, acima de tudo. E nesse momento, gostaria de fazer aqui uma prece final
e peço aos irmãos que estão a nos ver que possam, nesse momento, continuar em sintonia, elevando o pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer, meus irmãos, uma morada terrena que temos, as famílias que temos, tudo que temos, tudo que merecemos, nos foi dado e nos é dado por Jesus. Que toda a equipe espiritual que nos envolve nesta noite, Maria, Mãe Maria Santíssima, abençoe todos os lares de todos nós, dos mais longínquos que seja, que possa adentrar a mensagem do Cristo em vossas almas, em vossos corações. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, hoje e sempre.